Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Reflexão Bíblica Especial Simpósio de Doutrinas. A paz do Senhor Jesus. Vamos seguir com o estudo da lição deste ano, que tem como tema Jesus, Alfa e o Ômega. Hoje vamos comentar a 7ª lição, que tem por título Jesus, o Ômega. Queremos aproveitar para, neste momento, agradecer ao nosso pastor presidente por nos ter escalado para estarmos aqui, tanto eu como o presbítero Edinaldo. É uma alegria muito grande. Também queremos agradecer ao nosso Deus, né? Eu tenho certeza que este programa será de bênção para a sua vida. E nesta oportunidade, nós iremos comentar a lição de número 7, essa lição, pastor, que vai tratar sobre Jesus, o Ômega. E o versículo-chave da nossa lição está no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, e o versículo de número 17. Assim nos diz a palavra de Deus. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, como nós constatamos à luz deste texto sagrado, onde a palavra de Deus nos afirma Jesus como o início de todas as coisas e também o fim de todas as coisas. Então, nós iremos analisar com base na palavra de Deus, discorrendo o assunto ora proposto, que vai tratar exatamente acerca da escatologia bíblica, tendo em vista que o objetivo da nossa lição é tratar exatamente sobre Jesus, pois ele vai determinar o futuro da humanidade, da igreja e do império do mal. O tema da lição, da 7ª lição desse simpósio, é Jesus, o Ômega, né? E Ômega é a última letra do alfabeto grego, que quer dizer último, derradeiro, né? E o próprio Jesus, no capítulo 1 de Apocalipse, ele diz, o capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, né? Então, o texto que embasa e que Jesus, ele é o próprio Ômega, isso é um texto bíblico, né? É um tema bíblico e se encontra em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 18. Mas como o presbítero Edinaldo acabou de falar, nós estamos falando sobre os acontecimentos das últimas coisas. O Senhor Jesus, ele virá, não é? É uma promessa que ele fez, e em João capítulo 14, começar do versículo 1, ele dando as últimas instruções aos discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for preparar o lugar, virei outra vez, né? Isso é uma promessa de Jesus, que ele virá para buscar a sua igreja. E há muitas referências bíblicas que comprovam isso, né, irmão Edinaldo? Com certeza, pastor Moisés. É interessante também acrescentar, além desta referência que o senhor acabou de citar, se referindo ao que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 1 e o 2º e o 3º, também é importante frisar o que está escrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4 e o versículo de número 7, onde o apóstolo da esperança enfatiza para a igreja do primeiro século e, por extensão, nos alcança também. Dizia Pedro: ora, está próximo o fim de todas as coisas. Ou seja, tudo nos mostra que Cristo está às portas para arrebatar a sua igreja. Está escrito também na primeira epístola de João,
no capítulo de número 2 e o versículo 18, o apóstolo do amor disse: filhinhos, é já a última hora. Então se percebe claramente, não é? Principalmente no que se refere ao primeiro tópico da nossa lição, que vai tratar exatamente sobre Jesus voltará por sua igreja. Então, todos os acontecimentos ocorridos na humanidade, na esfera política, na esfera econômica, na esfera social, tudo nos mostra que Jesus está às portas. Os sinais estão praticamente todos cumpridos. Não é assim, presbítero? Com certeza, pastor. E esse texto, o texto que culmina, que mostra, não é, a volta de Jesus, como a volta de Jesus para a igreja, mostrando o fim da dispensação da graça, que também é conhecido como a dispensação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos crentes da Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, versículo 17, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, presbítero, nesse texto aqui aparece pelo menos três eventos que são muito importantes, não é? Muito bem. Com base, pastor, no que o senhor acabou de falar, citando a referência do apóstolo São Paulo, quando ele, escrevendo à igreja em Tessalônica, no capítulo de número 4, e o verso de número 16 e o 17, quando ocorreu o rapto da igreja, esse acontecimento vai se concretizar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, apenas Jesus exigiu uma vigilância da sua igreja, dos seus discípulos. Então, se faz necessário estar atento, porque a qualquer momento esta promessa da parte do Senhor vai se cumprir. E quando isso acontecer, aí vêm os eventos. Os salvos em Cristo vão ouvir o toque da trombeta. Então, será o chamado de Deus para a sua igreja, a fim de que ocorra o encontro mais auspicioso da história, que é o encontro da igreja com Jesus, de Jesus com a igreja. Então, o toque da trombeta vai acontecer, os salvos serão arrebatados, só que a sequência é o toque da trombeta em primeiro lugar. Com o toque da trombeta, aqueles crentes que morreram em Cristo serão ressuscitados. Eles terão primazia desses eventos, né? Aqueles que partiram. E talvez daí, presbítero Linaldo, se explique quando o sábio ele diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Aqueles que morrerem em Cristo terão primazia nesses acontecimentos. É como diz a palavra de Deus, o justo até na sua morte tem esperança. É verdade. Então os crentes que morreram em Jesus, todos os salvos de todas as épocas, de todas as eras, quando o soar da trombeta se fizer estrugir na história, então os que morreram em Cristo serão ressuscitados, receberão um corpo glorioso, imortal, semelhante ao de Jesus. Aí diz Paulo, falando da sequência deste evento, os salvos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. E o apóstolo São Paulo, ele chancela isso dizendo, e viveremos com ele para sempre. Para sempre. Essa é a maior esperança da igreja, é o soar da trombeta, esse rapto que irá acontecer e que nós nos encontraremos com o Senhor. É muito bom as esperanças que temos, não é? Em ter carros novos, casas, tudo isso é muito bom. Mas a maior esperança do cristão, a maior esperança da igreja é ouvir o toque da trombeta, os mortos ressuscitar
e nós que estamos vivos nos encontrar com o Senhor. Mas é importante destacar, pastor, que o Senhor Jesus ele fez uma advertência. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 11. Eis que venho sem demora, disse Jesus, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. E logo após, continuando com o assunto da lição, logo após o ecoar da trombeta, os mortos ressuscitando, a igreja, os vivos sendo transformados, a Bíblia nos fala que acontecerá um evento, que será o tribunal de Cristo, um tribunal que ele não tem o objetivo nem de condenar, nem de salvar, porque aqueles que participaram dele já estão salvos. É importante também, pastor, frisar que nesse tribunal, denominado Tribunal de Cristo, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 3, e o verso de número 12, e o verso de número 13, 14 e 15, vai enfatizar com muita propriedade a ocorrência deste acontecimento. Dizia Paulo, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse texto ele fala da intenção do serviço que fazemos para Deus, Nesse tribunal, o Senhor Deus ele vai pesar a intenção daquilo que fizemos, não para quem fizemos ou para que foi aquilo que fizemos, Então será provado. E o apóstolo Paulo, ele na segunda carta aos Coríntios, aí ele dá nome a esse evento, Por isso que a gente chama ele de Tribunal de Cristo, porque a Bíblia Sagrada chama de Tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque todos devemos comparecer antes o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Este não será, como já dissemos, um julgamento para salvação. Será um julgamento para recompensas. E aí muitas pessoas, Elinaldo, ele diz assim, não, mas o importante é estar salvo. Mas eu fico pensando, como será difícil, mesmo para o salvo, quando chegar lá, não ter nada para apresentar a Deus, E ouvi do próprio Jesus, servo mau, não fizeste o que devia ter feito, se foi dado talentos nas tuas mãos, mas tu não fizesses como deveria ter feito. Acrescentando, pastor, o Senhor Jesus, ele diz lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 12, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Então isso aqui é uma promessa que nos enche de esperança, nos enche de prazer, de alegria, para trabalharmos para o Senhor com amor, com liberalidade, com satisfação, porque nesta vida já somos recompensados e no porvir a recompensa será certa, porque quem fez a promessa é fiel. E Jesus, ele disse isso aos discípulos, já quando perguntaram o que é que a gente vai ganhar em abrir mão de tudo, o que é que a gente vai ganhar neste serviço. O Senhor Jesus disse, vai ganhar aqui na terra, e no céu a vida eterna, 100 vezes mais aqui na terra, e no céu a vida eterna, e por fim a vida eterna. Então, trabalhar para o Senhor
servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, é algo que nos recompensa, porque sabemos que teremos uma paga disso que fazemos para o Senhor. Mas, meu Alinaldo, após o Tribunal de Cristo, esse tribunal que será um tribunal que tem a intenção de recompensar o serviço dos cristãos, a Bíblia Sagrada também fala das bodas do Cordeiro. Pronto. As bodas do Cordeiro é um acontecimento, não é, posterior a esse tribunal, porque a palavra de Deus diz, não é, lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 19 e o versículo de número 7, onde a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Deus, não é, há preparado uma ceia para os fiéis. E assim nos diz a palavra de Deus, capítulo 19 e o versículo de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então, quem teve a felicidade de participar do arrebatamento da igreja, quem teve o privilégio de chegar no tribunal de Cristo, vai ter também o privilégio de participar desta grande ceia. É interessante ainda acrescentar uma referência que está no Evangelho de Jesus, relatado por Lucas, o capítulo de número 13. Abra sua Bíblia para acompanhar o que nos diz a palavra de Deus. Os versículos 28, São Lucas, capítulo de número 13, e os versos de número 28 e 29. Mas nos diz o texto bíblico: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Jesus dando uma mensagem muito dura para os seus discípulos, para os religiosos da época, sobretudo para eles, mas quando falava acerca desta promessa, ele se dirigiu aos discípulos e disse: e virão do norte e do ocidente e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Veja que privilégio, né? Porque ele inicia dizendo que vai estar ali Abraão, Isaque, Jacó, e isto é o cumprimento daquilo que se lê sempre nos cultos de Santa Ceia, né? Quando o Senhor Jesus ele promete aos discípulos que estavam com ele, a gente pode usar como referência Mateus capítulo 26 e o versículo 29, quando o Senhor Jesus ele diz assim: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beber de novo convosco no reino do meu Pai. Mas é importante salientar que, enquanto a igreja do Senhor está desfrutando dessas delícias na eternidade, as pessoas que ficarem, não é, aqui neste mundo vão passar por um sofrimento nunca visto na história da humanidade. E a lição, ela vai abordar exatamente esse período denominado de grande tribulação, que a palavra de Deus chama de sofrimento, de grande aflição, de angústia de Jacó, de grande angústia, denominado também na Bíblia de dia do Senhor, onde o nosso Deus vai instrumentalizar o seu juízo na face da terra. Então veja, pastor, que é um perigo muito grande para alguém que ficar de fora do arrebatamento da igreja. E dizer até assim: ah, não, mas vai ter salvação, não é? Após o arrebatamento da igreja, haverá salvação, mas é um risco muito grande. Até porque, nessa época, não é? Nesse tempo, que será um período de 7 anos, após o Senhor Jesus arrebatar a igreja, terá um período de 7 anos, que é chamado, como o senhor já
disse a grande tribulação que Jesus Cristo trata em Mateus capítulo 24, versículo 21, quando ele diz assim: porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Daniel, no capítulo 12, versículo 1, chama desse momento de a grande angústia, como o senhor, não é, já se referiu, e também Jeremias 37, a angústia de Jacó. Enquanto os salvos estão desfrutando da alegria da boda do Cordeiro, aqui na terra, os selos estarão sendo abertos, as taças da ira de Deus será derramada sobre a terra e vai ser um momento muito difícil para a humanidade. Exatamente. E outra coisa interessante, não é? Além do que nós estamos discutindo sobre o assunto que nós estamos comentando, não é? Falando exatamente desse período que vai acontecer, que vai suceder sobre a escatologia bíblica, a grande tribulação. É nessa época, pastor, que o anticristo, não é, vai estar ditando as suas ordens, não é? Vai arregimentar os exércitos da terra para querer executar o povo de Israel, porque a palavra de Deus chama que haverá a batalha do Armagedon. O anticristo ele vai usurpar sobre ele o título de Messias. Israel não aceita. Não aceita. Não é? E é por isso que ele se volta contra o povo de Israel. Pronto, e quando o anticristo arregimentar todo o exército com o objetivo de exterminar Israel, vai ser exatamente aí que o povo de Israel vai clamar pelo Messias, pelo Salvador. Aí vai se cumprir, já no final da grande tribulação, o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 1 e o versículo de número 7, Jesus vindo em glória com a sua igreja, com os seus anjos, para salvar a Israel, e diz a Bíblia, e todo olho verá. E Apocalipse, João, ele narra esse evento em Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 ao 16, o texto diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. Não tem como a gente não fazer um paralelo, né, dessa visão que João tem com a visão lá do capítulo 1, né, quando Jesus se apresenta para João, não é? E que é a base da nossa lição, o texto base da nossa lição, quando Jesus diz que eu sou o primeiro e o último. Quando a gente faz um paralelo daquele personagem que aparece para João, é o mesmo que está aqui sentado, né, sobre este cavalo branco. O texto diz assim: e seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus o Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Então, quando Jesus vier em glória, a igreja estará ao seu lado, participando de todos os acontecimentos. Então, veja, Jesus vai livrar Israel, não é, da opressão. Jesus vai julgar sumariamente o anticristo, o falso profeta, vai estabelecer o julgamento das nações, vai aprisionar a Satanás por um período de 1000 anos,
Implantar o milênio. Vai implantar o reino milenial, aleluia. E a igreja sempre desfrutando da companhia de Cristo. Nesse milênio vai se cumprir aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Se sofremos com ele, também com ele reinaremos. A igreja participará desse reino de Deus, desse reino de Deus que tem Jesus à frente, não é? E a igreja reinando com Jesus. Exatamente. Aí no final de 1000 anos, a palavra de Deus diz que o Satanás será solto, vai exercer a prerrogativa dele, que é enganar as pessoas. Enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Jesus, por sua vez, já no final de tudo, ele como juiz, não é? Vai implantar o juízo final e julgará em definitivo. E aí, quando acontecer o juízo final, o terceiro tópico da nossa lição diz que acontecerá a vida eterna com Jesus, não é? E o texto sagrado de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, 3 e 4, diz que naquele momento não haverá mais morte, não haverá nem pranto e nem dor. Essa promessa é extraordinária e você pode fazer parte dela se você realmente aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Que coisa tão eu acho que é um dos maiores castigos para a humanidade foi a morte. E nesse estado eterno, a morte será banida. Aí eu lembro-me, o escritor da lição aqui, né, ele lembra do hino 422, quando ele diz assim: no céu o luto é banido, enterros não hão de passar. Aleluia. Sepulcros jamais são erguidos, pois mortos lá não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre iremos brilhar. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a esperança da igreja, não é? É de estarmos ao lado do Senhor Jesus. Glória a Deus por isto. Louvamos ao Senhor por este momento, onde aprendemos mais um pouco da palavra do Senhor. O programa Reflexão Bíblica Especial, Simpósio de Doutrinas Bíblicas, está acabando. Foi muito bom refletir com você a última lição desta apostila, que nos trouxe tanto conhecimento. Quero te lembrar que o Simpósio de Doutrinas Bíblicas está acontecendo durante todo esse período de feriado nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus em Pernambuco. E você é o nosso convidado especial. Neste último momento, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações e orar, agradecendo ao Senhor por este momento. Presbítero Elinaldo, pode dirigir ao Senhor esta oração. Oremos, portanto, ao Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concedeu de participar ativamente, Senhor, dessa edição comemorativa do programa Reflexão Bíblica, onde tive a honra, Senhor, de participar desta lição ao lado do pastor Moisés Bezerra. Quero me unir a ele na fé, na confiança e clamar, Senhor, a tua bênção sobre todos os pernambucanos. Estenda as tuas mãos, Senhor, para conduzir os nossos passos, porque o nosso desejo, ó Deus, é um dia contemplar a tua face adorada, é um dia poder participar, Senhor, das delícias na eternidade. Que o teu Espírito Santo possa instrumentalizar, Senhor, o conteúdo desta lição, para que desta forma as vidas possam ser edificadas para a honra e glória do teu nome. Eu te peço uma bênção toda especial em favor deste irmão, em favor desta irmã, em favor deste jovem, desta adolescente e desta criança, para que venhamos a perseverar, Senhor, na fé, na esperança, no amor,
para que um dia, Senhor, Sim, Senhor. venhamos a desfrutar das promessas alviçareiras do Teu Evangelho. Recebe a nossa oração, Amém. pois ela é feita em o nome de Jesus.